Então, queridos alunos, na aula de hoje a gente falou sobre procrastinação. A gente viu que, na verdade, ela é uma grande perca de tempo e pode trazer consequências muito sérias para o nosso futuro, não é mesmo? Então, a gente deve superá-la. Então, é por isso que, sem perder mais nenhum minuto, a gente vai começar as nossas atividades agora. Sigam comigo, tá bom? Então, pessoal, a número 1 tá falando aí do conceito de procrastinar, né? Que procrastinar é justamente deixar para mais tarde uma coisa que deveria ser feita agora. É o ato de postergar, né, a realização de alguma coisa importante, que se não for feita, pode trazer consequências que são indesejadas. Por isso, é muito importante combater esse hábito. E aí tá pedindo para a gente citar pelo menos duas formas de vencer a procrastinação. Na videoaula eu trouxe algumas dicas, né, algumas formas que podem facilitar esse combate à procrastinação. A gente vai citar aqui pelo menos duas. Então, pessoal, entre as formas de vencer a procrastinação estão organizar melhor a sua rotina, né? Para que você tendo horários, você cumpra aquelas atividades, né? Não deixe acumular atividades. Se você está achando uma tarefa muito difícil, dividir ela em tarefas menores, mais simples. Aí tem também aquela questão de se dar recompensas, né? Se eu terminar essa atividade, eu vou fazer um passeio, eu vou comer um bolo, para que você se sinta estimulado. Tem a questão também de superar, né, aquela ideia ruim que a gente tem com relação às nossas responsabilidades que devem ser cumpridas. Ah, mas é difícil, ah, mas é ruim, ah, mas é chato, ah, mas eu não gosto, eu tô com preguiça. Então, superar esse estigma. Então, existem aí, né, diversas formas. A gente tem que citar pelo menos duas. Eu vou colocar aqui, né, algumas formas de vencer a procrastinação são, vou citar duas, que são as que eu mais gosto, que é organizar uma rotina e dividir uma tarefa difícil em tarefas menores e mais simples. Inclusive, pessoal, são as técnicas que eu uso para não procrastinar nas minhas responsabilidades, tá bom? Porque todo mundo está sujeito, gente, a esse hábito. O que a gente tem que fazer é assumir que a gente é procrastinador e começar a lutar contra, tá bom? Vamos então para número 2. O hábito de procrastinar é muito comum na sociedade. No entanto, pode trazer algumas consequências. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta. Aí, sobre a procrastinação, a gente vai marcar o que não está certo. A alternativa A fala o seguinte: que uma das causas da procrastinação é que o ser humano geralmente prefere mais as gratificações instantâneas, né, presentes agora do que as futuras. Gente, isso é verdade, né? Essa tá correta. Porque a gente viu que, por exemplo, mas eu tô com preguiça, eu tô cansada, eu quero descansar agora. Né? Quando, na verdade, você deveria cumprir a sua obrigação, a sua responsabilidade e descansar depois, né? Livre daquela pressão, daquele pânico de ter que realizar aquela tarefa. Alternativa B. Outro elemento que contribui para a nossa procrastinação é a resistência que criamos em relação ao que precisa ser feito. Essa também está correta, né? Eu falei para vocês que a gente tem que superar isso, essa resistência, né? Ah, mas é ruim, mas é muita coisa, mas é difícil, mas eu não gosto, eu tô com preguiça. A gente tem que superar essa resistência e essa ideia de que é muito ruim, né? Que é chato fazer aquilo. Então, tá certa? Alternativa C. A procrastinação das atividades que não têm prazo de conclusão é a mais fácil de ser superada. Opa! Alunos, não foi isso que a gente viu. A gente viu que, na verdade, existem duas formas de procrastinação e que essa aqui é a mais difícil de ser superada, né? Porque aqui tem um prazo para que você conclua aquela atividade, né? Aquela tarefa, faz você produzir, né? Liga o modo pânico ali, você, nossa, tem que fazer, vai lá e faz. Talvez até mal feito, mas faz. Agora, uma coisa que não tem prazo, por exemplo, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer exercício, eu preciso parar de fumar. Isso não tem prazo, não tem um dia marcado para você fazer aquilo. Então, acaba que você vai procrastinando quase a vida inteira. Né? Você pode procrastinar a vida inteira, porque não vai ter um prazo, uma consequência imediata. E aí a gente fica procrastinando. Então, essa a alternativa C, vou colocar aqui, é a incorreta, tá bom?
Vamos ler aí a alternativa D. Uma dica importante para vencer a procrastinação é organizar sua rotina. Sim, tá certinha, né? Inclusive é a técnica que eu mais uso e super recomendo, tá bom? Vamos então para número 3. A número 3 está falando da arte, né, de deixar para depois, que é a procrastinação. A arte de deixar para depois faz parte da vida da maioria das pessoas. Na nossa aula vimos 2 tipos diferentes de procrastinação. Quais são eles? Então, pessoal, existem 2 tipos diferentes. Um é aquele que existe um prazo para entrega da tarefa, né? O exemplo, por exemplo, é um trabalho, né? Eu tenho 30 dias para fazer esse trabalho, aí eu fico enrolando 28 dias e nos últimos 2 dias eu quero fazer tudo aquilo de uma vez. Talvez eu até consiga, mas não tem a qualidade que poderia ter se eu tivesse dividido esse trabalho, né? E feito com calma, com zelo, com cuidado, com dedicação. Então, esse é um tipo, eu tenho um prazo. Então, quer dizer que em algum momento eu vou ligar um modo pânico e vou fazer sob pressão. Outro tipo é aquele, né, que a gente viu que é o mais difícil de superar, porque não tem prazo de conclusão. E aí, é mais difícil sair da zona de conforto e vencer esse obstáculo. Porque você fica, não, mas amanhã, não, mas segunda-feira, semana que vem, eu começo a comer alimentos mais saudáveis. Hoje eu vou beber aqui uma coca com sanduíche, e amanhã eu vou jantar macarrão, mas semana que vem, e aí você acaba enrolando, né? E aí, literalmente, levando, assim, com a barriga essa questão. E aí, é muito difícil vencer. Então, esses são os 2 tipos. Vamos colocar aí que existem 2 tipos de procrastinação. Um é aquele que existe um prazo de entrega para a tarefa, que é a questão do trabalho, né? O exemplo do trabalho. Outro é aquele em que não temos prazo de conclusão. E por isso acaba sendo mais difícil sair da zona de conforto e vencê-lo. Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido lições importantes para vencer esse hábito que nos atrapalha tanto, né? E até a próxima semana.